Você pode rezar com o Padre dizendo: Senhor Jesus, eu estou diante da Tua palavra e eu coloco o meu coração como receptáculo da Tua graça, dos Teus ensinamentos. Esse momento é um momento de poder, de cura e de graça. Diga comigo: eu me ofereço. Eu recebo. Eu agradeço. Eu me ofereço, Senhor Jesus, nessa manhã como aquele que vai ouvir a Tua mensagem. Obrigado porque o Senhor pode nos aceitar nesta manhã. Eu recebo, Jesus, nessa manhã, o Teu Espírito Santo que nos é concedido por meio de uma palavra, não de um homem, mas é a Tua palavra que se utiliza desse instrumento para chegar a cada um de nós. Nós agradecemos, Senhor, porque cremos que o Senhor está nesse lugar santo. E sabemos que o Senhor é capaz de falar conosco e de direcionar as nossas vidas segundo a Tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos, o 10º domingo do tempo comum gravita à volta da identidade de Jesus e de como Ele se relaciona com aquelas pessoas que desejam servi-lo. Nós entendemos que Ele se apresenta como uma figura de filho que obedece ao Pai. O Evangelho de hoje nos mostra o momento em que nosso Senhor, Ele faz as pessoas conhecerem o seu ministério de libertação, expulsando o demônio e em nada compactuando com Ele. É interessante que a gente note que a figura do filho que se alimenta fazendo a vontade do Pai é a própria figura de Jesus. A primeira leitura, resumidamente, entendemos que no diálogo de Deus com Adão e Eva, logo depois do pecado, deve servir para nós como uma atitude de não compactuar com o mal. E por último, nós temos na figura de São Paulo, da segunda leitura, a imagem de que as tribulações, repita comigo, tribulações, elas não foram capazes de silenciar ou diminuir o ardor de São Paulo. São Paulo, entretanto, manifesta no meio da tribulação um espírito de confiança em Deus. Eu acredito que para nós seja interessante, e por isso eu separei 2 versículos da segunda leitura, e a nossa reflexão será em cima desses 2 versículos. 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. E eu convido a você a ler com o Padre, olhe para frente. Vamos ler juntos? A nossa presente tribulação, momentânea e ligeira, nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável. Olha, eu acho que pode ser toda a igreja. Vamos fazer toda a igreja, todo mundo? Vamos juntos? A nossa nos proporciona um peso eterno de glória incomensurável, porque não miramos as coisas que se veem, mas sim as que não se veem. Vocês. Perfeito. Nós vamos ter, a partir dessa palavra, 3 desdobramentos, 3 ensinamentos práticos. 2 Coríntios 4 nos ensina que as tribulações são ligeiras, são passageiras. Em outras palavras, elas vão e vêm. Sempre vão existir na nossa vida. Daí, então, nós temos 3 ensinamentos. O primeiro de todos é: as tribulações são temporárias, mas a glória é eterna. Eu quero te dizer uma coisa que pode mudar o teu olhar a partir de hoje. Você imagina que São Paulo está ensinando para a gente que as lutas
tribulações, privações, tentações, dificuldades, tudo que você passa pode servir como um trampolim de você receber a graça e a glória que vai chegar. Amém, minha gente? Cara, se a gente começa a entender isso, olha que interessante, você pode mudar a forma de você enxergar aquela pessoa que você tem mais dificuldade de se relacionar. Você imagina você chegar diante do seu padre, que dá não para você. Olha que benção. A vontade que você tem quando o padre te dá não é o quê? Seu padre abençoado, meu Deus do céu, né? Pelo contrário, agora você pode chegar diante do seu padre e dizer: Padre maravilhoso, que bênção de Deus você é para mim. Olha que interessante, quando você chegar no seu trabalho e você tiver aquela pessoa com muita dificuldade, e às vezes a gente quer se livrar dessa pessoa, mas a Bíblia está dizendo que elas nos contribuem, elas são a causa da gente receber lá na frente algo grandioso. Amém, minha gente? Em outras palavras, quando você chegar em casa e olhar para sua esposa e seu marido hoje, você não vai enxergar o inimigo em nome de Jesus, mas você vai enxergar aquele que potencialmente te dará graça, sobre a qual você está sendo preparado por meio dessa tribulação, desse momento que não é muito agradável, ou dessa, como diz Paulo, tribulação. As tribulações são temporárias, mas a glória será sempre eterna. Em outras palavras, Paulo está dizendo que existe um propósito nas nossas tribulações. Paulo, em outros momentos, então, nos explica que se essa tribulação tem um propósito, o propósito é de nos moldar. Ou seja, Deus não quer que a gente seja uma pessoa que vai ficar a vida inteira sofrendo. Mas como a gente sabe que passar nessa vida é impossível viver sem passar pelas tribulações, nós precisamos ser moldados e preparados para algo muito maior. E São Paulo está explicando e preparando a gente para isso. Por isso que ele estava dizendo: o meu ardor missionário não diminui em nada com as tribulações, porque eu confio em Deus e sei que estou sendo moldado e estou sendo preparado para algo maior. Bata no seu peito e diga: obrigado, Senhor. Porque nas minhas lutas, eu estou sendo moldado. Eu estou sendo preparado para algo maior. O bom de tudo, minha gente, é que passa. E, ou seja, o deserto não é para a vida inteira. O deserto também acaba. Ou seja, quando a gente pensa na tribulação, no deserto, na dor, na provação, em qualquer nome que você possa adotar, ele é temporário. Ele não dura a vida inteira. Isso significa porque a palavra de Deus não iria mentir. Ele nos prepara para algo que vai chegar, algo que é maior, algo que é grandioso. E quando a gente pensa nisso, a gente lembra que a gente pode ser, inclusive, confortados nas tribulações. Por que, Padre, o senhor está dizendo isso? Porque quando a gente está na tribulação, é aí que a gente encontra o olhar de Deus. E Deus, ele olha diretamente para aqueles que permanecem no sofrimento, sem abrir a sua boca para blasfemar. Quando aquele irmão, quando aquele filho passa pela dor e não abre a boca para resmungar, Deus olha para ele. E Deus mira para ele com muito carinho e consola. Padre, como que a gente pode saber disso? A Bíblia diz em Isaías, capítulo 64, versículo 4. Leia, compadre, Isaías 64, versículo 4. Como é que está escrito? Nunca ninguém viu ou ouviu falar de um outro Deus, além de um Deus que trabalha em favor. Queridos, olha só que interessante. O conforto de Deus vai nos dar, nesse momento, se eu estou passando pela prova, pela tribulação, pelo deserto, qualquer nome que você escolha, o conforto na medida que eu entendo que Ele está trabalhando. Ou seja, é um tempo que muitas vezes a gente não consegue guardar, porque a gente tem impaciência, e eu sei disso, mas é um tempo de aperfeiçoamento, queridos irmãos e irmãs. O desafio, a luta que a gente enfrenta tem o potencial de fortalecer a fé de cada um de nós, de aprimorar o nosso caráter, de fazer com que cada um de nós possa ainda mais se aproximar de Deus. Agora, olha, a verdade é que você não deve rezar somente nos dias difíceis. Amém, minha gente? A gente não pode buscar Deus somente no dia da tribulação, mas esse dia é o dia em que Ele mais nos consola. E aí eu quero lembrar para você, todos nós que enfrentamos essa tribulação, que nós nos aperfeiçoamos e somos refinados na nossa experiência de fé,
você pode dizer isso, você pode passar e passar mesmo por qualquer luta. Aí você pode dizer assim, não, padre, eu não consigo, padre, eu nem fé tenho. E aí eu digo para você com todo respeito, mas isso é mentira. Porque a Bíblia diz para a gente, Romanos capítulo 2, versículo 13, que todos receberam a fé de Deus. Você tem a fé na medida que você pode suportar todas as coisas para realizar a obra de Deus. Ou seja, o primeiro ponto que eu quero refletir com vocês é: eu tenho que guardar no meu coração, as tribulações são temporárias, mas a glória de Deus é eterna. Padre, eu já entendi isso. Então agora vamos um pouquinho mais à frente, vamos nos aprofundar ainda mais. Eu gostaria de dizer uma coisa para você. Mesmo nessas tribulações, você não tem o direito de ficar resmungando e deve cada vez mais agradecer. Ou seja, o segundo ponto de reflexão é exatamente esse. Mesmo na tribulação, pare de reclamar e comece a agradecer. Número 2, mesmo na tribulação, pare de reclamar e comece a agradecer. Sabe o que as pessoas pensam muitas vezes eu tenho uma autorização para resmungar ou para choramingar quando eu passo pelas dias mais difíceis. E na verdade a gente aprende que São Paulo ele usa uma expressão em Romanos dizendo: sede todos irrepreensíveis. Irrepreensíveis significa não dar chance nenhuma para receber qualquer tipo de admoestação. Ou seja, nós não temos autorização, mesmo nos dias do nosso choro, mesmo nos dias mais difíceis, para ficar guardando qualquer tipo de palavra, até mesmo que saia da nossa boca, que seja para resmungar, para reclamar ou encontrar defeito. Padre, por que o senhor está dizendo isso? Porque Filipenses, no capítulo 2, versículo 14, Filipenses, capítulo 2, versículo 14, e você pode ler com o padre, o que está escrito? Fazei todas as coisas sem críticas. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo o seguinte: comece a viver, por favor, sem encontrar defeito em tudo. Aí você conversa com uma pessoa, e como é que foi lá naquele dia, lá na casa da sua família? Você foi lá no batizado, na festa, como é que foi? Ai, foi maravilhoso, né? Nossa, estava tudo bonito. E o bolo maravilhoso. E como é que... Nossa, mas olha, a fulana estava com um vestido tão maravilhoso. Eu tinha tanta vontade daquele vestido, sabe? Mas olha, não tinha nada a ver, aquele vestido tão bonito dela, sabe? Com aquela sandália que ela estava usando, sabe? Ou seja, às vezes é interessante porque parece que o olho fica olhando assim, procurando algum defeito. Só que quando a gente está na tribulação, parece que, muito mais do que esse olhar humano, nós temos a mania, minha gente. Olha, parece que assim, é um costume já repetido de começar a murmurar, de começar a entrar em crítica, em procurar defeitos. Só que assim, quando a gente está num momento de dor, não é o momento de você compartilhar palavras que vão te arruinar. Porque quando os leitores vieram aqui em cima hoje, eles proclamaram a bênção de Deus. Isso é bonito. E nós muitas vezes começamos, no momento da dor, fazer com que o nosso caso dificulte ainda mais. A gente joga contra, porque à medida que você está lá na dor, está sofrendo, está sendo incompreendido, está no teu deserto, e você começa a murmurar e a falar coisas, você está jogando contra você mesmo. A Bíblia está dizendo, não murmure mais. A Bíblia está dizendo, olha, para com as críticas, principalmente as críticas que você faz, inclusive a você mesmo, tá certo? E por que o padre está lembrando todo esse ponto, minha gente? Eu vou te explicar uma coisa que é importante. Sem essa chave, você vai ficar boiando muito tempo. A graça de Deus e a glória de Deus acontecem num terreno de excelência. A graça de Deus e a glória de Deus têm a manifestação na excelência. Por que Jesus em Cafarnaum não realizou muitos milagres? Porque os parentes dele, como hoje no Evangelho, começaram a falar muito. Falava muito. Que os próprios parentes de Jesus diziam, mas ele é filho de José, eu conheço. Ou seja, a graça de Deus e a glória do Senhor se manifestam na excelência. Por isso, quando você começa a falar muito, e aí o Pai quer dizer para você uma coisa, tem muita fofoca ainda aí?
Tem sentado com muitas pessoas para falar da vida dos outros, cuidado. Por quê? Porque você está invalidando o caminho da graça. Invalida o caminho da graça, por quê, querido? Porque Deus, com a sua graça e a sua glória, Ele se aproxima de um terreno de excelência. Isso significa que eu preciso abrir meu coração. Isso significa que eu preciso vigiar aquilo que eu estou falando. Se eu estou proclamando ou não a glória de Deus. E aí a palavra de Deus vai nos dizer, em Filipenses 4, versículo 6. Filipenses 4, 6, eu quero que você leia comigo, eu só vou precisar da primeira parte, mas nós vamos ler tudo. O que é que está escrito? Não, pode ser toda a igreja, proclama em nome de Jesus, não vos inquieteis com nada, em todas as circunstâncias, as vossas. A Bíblia está dizendo que a gente não pode ficar se inquietando com nada. Eu peguei o exemplo dos leitores que estão aqui proclamando, sabe por quê, minha gente? Porque eles estão aqui para proclamar a bênção de Deus. E você sabe o que tem muitas vezes inquietado o nosso coração? Posso te falar com toda a sinceridade, não só porque eu sou padre, mas também como psicólogo eu percebo tudo aquilo que a gente joga para fora. E palavras de maldição e palavras até mesmo de murmuração contribuem contrariamente para que a gente não esteja no estado de bem-estar. Ou seja, a gente se inquieta com aquilo que a gente está gerando dentro de nós. A gente se inquieta com aquilo que a gente está nutrindo e deixando crescer dentro de nós a desesperança. Ou seja, quando você abre a boca para murmurar, e a Bíblia está dizendo para você não fazer isso, você está ficando cada vez mais inquieto. E a Bíblia está dizendo, não se inquieteis, mas apresente a Deus, ao contrário do que você está fazendo, apresente a Deus ação de graças, apresente a Deus as suas súplicas. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo, se você tem a boca para abrir e proclamar a fofoca ou falar coisas ruins contra você, abra a sua boca para proclamar a graça de Deus, a bênção do Senhor. Amém, minha gente? E outra coisa, desculpe dizer, olha, eu preciso de uma pregação e eu preciso e escuto somente pregações que me coloquem no caminho de Deus. Eu não posso necessitar de pregações que vão amaciar o meu ego. Amém, minha gente? O que eu quero dizer com isso, sabe o que é? Que Deus conta com você. E se você leva a sério a responsabilidade de representar Jesus, você corre um risco muito grande quando você chega num lugar e murmura, ou quando você chega num lugar e começa a falar mal de outras coisas. As pessoas olham para você e começam a duvidar da tua religiosidade. As pessoas olham para você e começam a questionar se você de fato tem intimidade ou não com Deus. Porque o que passa na cabeça de um homem de Deus e de uma mulher de Deus é, todos nós passamos por provações. E esse irmão que olhava e percebia que ele servia tanto a Deus, não consegue passar pela dele? Por que ele está tão inquieto e ele está se inquietando com tantas coisas? Em outras palavras, Deus está olhando para a gente e está dizendo, mesmo se você está na tribulação, você não tem autorização para ficar reclamando. Amém, minha gente? Mesmo se você está na tribulação, você precisa agradecer. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5, o pessoal da Páscoa vai ficar doidinho, porque essa passagem era anterior. 1 Tessalonicenses 5, 18. Quem pode ler, compadre? Leia, compadre, nesse momento. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus. Se nesse segundo ponto eu estou falando que mesmo na tribulação você não tem autorização para reclamar, mas você precisa agradecer, o que a gente está lendo aqui agora é uma outra fonte de bênçãos. Porque se aquilo que a gente está falando invalida o processo de que Deus nos dá graças, a gente precisa no dia de hoje dizer assim, Senhor, eu te amo, eu peço perdão pelo que eu fiz, eu falei demais, eu acabei murmurando, mas no dia de hoje eu quero voltar. E eu começo a voltar como, Jesus? Agradecendo. Porque a Bíblia está dizendo que em todos os momentos eu devo agradecer. A Bíblia não está dizendo que em tudo, porque existe uma diferença muito grande. Você não vai agradecer pela... É claro, se você tiver um nível de fé muito elevado, você vai agradecer. Mas você não vai agradecer por algo ruim. Mas naquele momento ruim você vai dizer, obrigado, Senhor, porque o Senhor está comigo. Amém, minha gente? Isso é muito claro para mim. Ou seja, a excelência de Deus, a graça de Deus, ela vai se mover no terreno de excelência. Se uma atmosfera de excelência dentro da sua casa está acontecendo, pode ter certeza, os milagres vão chegar e não vão demorar muito. Amém, minha gente? E eu quero terminar agora. Eu preciso terminar, e eu gostaria de terminar dizendo uma coisa muito interessante. Terceiro ensinamento, aprenda a confiar e viver na fé.
Lê, compadre. Vamos juntos. Terceiro ensinamento. Olhe para o padre. O louvor. Cuidar das pessoas que não podem te retribuir. Ação de graças. Viver os mandamentos. E, acima de tudo, confiar em Deus. Essas são as formas que temos para agradar mais perfeitamente a Deus. Quando você louva ao Senhor, quando você cuida de alguém, quando você vive a palavra, mas, acima de tudo, quando você exercita a sua fé, saiba que Deus se agrada muito, muito de você. O fato é que nós estamos falando de um caminho um tanto quanto complexo. Viver as tribulações, sabendo que elas são passageiras e que a graça é eterna, ok? Nas tribulações eu não tenho o direito de reclamar, de murmurar, mas eu tenho que agradecer, ok? Só que a gente não podia falar isso sem dizer, exerça na tribulação a sua fé. Exerça nesses momentos de dor a sua fé. Por que o padre está dizendo isso? Porque é muito, muito claro para cada um de nós que a fé é se apoiar em Deus. Fé é acreditar que naquilo que você não enxerga, é dar o passo no escuro e saber que Deus vai estar lá do outro lado e Ele vai estar comigo em todos os momentos. Ele não vai me desamparar, amém, minha gente? Ou seja, por que o padre está insistindo tanto com isso? Porque o nosso tempo está nas mãos de Deus. Quando a gente fala em fé, a gente está falando também em aprender sempre a esperar. Eu falava um pouco sobre isso no domingo passado e queria continuar falando um pouco também sobre essa espera, porque ter fé é esperar. Você precisa esperar em Deus. E uma coisa que a gente lembra, eu fico imaginando esses pais agora que tem uma bênção, como diz o Salmo Aljava, né? Aljava de filhos, são muitos filhos. Eu lembro da minha infância, eu era pequeno, e aí às vezes a gente ia para um lugar, ia de carro, e aí, quando não era eu, era um dos meus irmãos, e aí a gente falava assim, pai, já chegou? E ele, não. Aí vinha o outro, vai demorar quanto tempo? Né? E isso era de quando a gente era criança. Eu lembrava, né? E até que o momento, não, no momento certo vai chegar. Mas, tá bom. Aí depois de 10 minutinhos, já chegou? Não, vai chegar quando? Né? Assim, pois é, quando a gente olha na nossa vida espiritual, muitas vezes, a gente também se relaciona com Deus assim. A gente o tempo todo está incomodado dizendo, Deus quando? Quando Deus quando? Quando Deus quando? Quando Deus quando? Ou então a gente vai dizer assim, Deus, quando vai chegar essa graça de Deus? Quando vai chegar a bênção do Senhor? Eu preciso dizer uma coisa para você, a gente pode correr o risco nesse momento, quando a gente não sabe esperar, em fazer uma coisa muito desagradável, em dizer assim, tem pessoas, aqui não, graças a Deus, mas tem pessoas que correm o risco de dizer assim, poxa, Deus esqueceu de mim, sabe? Poxa, Deus está demorando tanto que eu desisti já de rezar por isso. Sabe, querido, em vez de você fazer isso, comece a dizer assim, eu sei que o plano de Deus é perfeito para a minha vida, eu sei que o tempo dele é essencialmente um tempo maravilhoso, e, digo mais, ele está trabalhando por mim. Pare de dizer assim, olha, ele não está chegando, Deus não vai fazer, e comece a dizer assim, enquanto ele não chega, é porque ele está trabalhando. Diga, compadre, Deus está trabalhando. Não é porque ele não respondeu você com a vitória dele hoje, que você vai dizer que não vai acontecer. Mas enquanto isso não chega, você precisa dizer para você mesmo, Deus está trabalhando. Isso é exercitar a sua fé, querido. Isso é você abrir a boca e dizer, enquanto eu espero no Senhor, eu vou dizer a Ele que eu confio nele. Porque o tempo da espera não significa na capacidade que você tem de aguardar o tempo de Deus. Não! Não pense que esperar em Deus diz respeito à capacidade que você tem de aguardar o tempo necessário. Não. Preste atenção. Preste atenção, aguardar o tempo de Deus e ter paciência diz respeito a como você se comporta enquanto Deus não te dá a tua bênção. Aí que está a diferença. Aí que está a diferença. No domingo passado nós falamos de um caso muito interessante de Sara que não conseguiu, no tempo da espera, fazer o que precisava, e ela toda irrequieta começou a fazer do jeito dela. A questão da paciência não diz respeito à capacidade de você aguardar o tempo que for, mas diz respeito a como você vai se comportar enquanto não chega a bênção de Deus. E aí, querido, é exercitando a fé, não existe outra palavra. Eu queria terminar mesmo com uma passagem que eu considero maravilhosa, em Êxodo, no capítulo 13, versículo 17, Êxodo 13, versículo 17. Essa palavra a gente lê muitas vezes ao longo do ano, Êxodo
13, 17. E hoje eu não vou ler essa passagem, mas você que está anotando, pode anotar e veja em seguida. É uma passagem que Deus, quando tirou o seu povo do Egito, nesse versículo, ele diz que passou por diversos momentos, vários lugares, vários povoados. Eu acho super interessante, porque quem estuda o mínimo de geografia bíblica vai perceber por que Deus tirou o povo do Egito e não cruzou reto pelos filisteus e pronto, já chegava no lugar onde ele queria, naquela habitação maravilhosa. Mas Deus fez um outro caminho difícil. Deus fez o povo subir montanha, descer montanha, um zigue-zague, literalmente até chegar onde ele queria. Olha que interessante, por que o Senhor fez isso? Às vezes, quando a gente lê essa passagem, a primeira coisa que a gente pensa na nossa mente é: também nós enfrentamos tantas dificuldades e provações que são longas. Quem enfrenta tribulações há mais de um ano aí pode dizer amém. Pronto, eu posso dizer amém também, porque eu enfrento também. Eu posso dizer para você, às vezes a gente pensa assim: meu Deus do céu, não existe um caminho mais rápido. Meu Deus, eu sei que eu tenho que passar pela prova, mas o Senhor escolheu esse caminho mais longo. E aí eu digo para você, por que Deus, em Êxodo 3, 17, fez o povo passar por diversos lugares e não fez o povo atravessar direto o caminho até os filisteus, passando pelos filisteus e seguindo para a terra? E eu vou te dizer, que a Bíblia mesmo diz: Deus não queria que o povo, quando enfrentasse a sua provação e passasse pela guerra, voltasse para a terra de escravidão. Por isso o Senhor fez ele percorrer todo esse caminho longo até chegar naquele lugar onde eles precisavam estar. Sabe, queridos irmãos e irmãs, eu queria que você guardasse isso no seu coração, porque é verdadeiro. Pode ser palavras para qualquer pessoa que não tem fé, mas você é um homem de fé, você é uma mulher de fé, guarde isso. Às vezes você não entende por que está nesse caminho a tua aprovação, mas entenda que Deus, ele tem o controle absolutamente sobre todas as coisas. Eu abençoo o seu coração, porque o povo do deserto era um povo completamente dependente de Deus. Eles não tinham água, eles não tinham o que comer. E o que é que Deus fez? Deus deu maná. E é interessante, é com isso que o padre quer terminar a homilia. O maná era caído de manhã, caía como uma nuvenzinha, como um orvalho que brotava. E aquilo era de fato alimento, pão para aquele povo. Mas você sabia que eles não podiam pegar muito e guardar, porque se estragava. Se ele pegasse e guardasse, o que ia acontecer? Ia começar a feder e estragava. E aí, por que Deus não dava em abundância, mas Deus dava todos os dias? Olhe para o padre, só por uma coisa. Ainda que aquelas pessoas pudessem dizer: meu Deus, será que amanhã Deus vai dar esse pão? Mesmo naquele momento, o povo de Israel foi convidado a ter fé. Amém, minha gente? Ou seja, eles não tinham para todos os dias, eles tinham para aquele dia. E aquele dia era o suficiente e o mais que necessário para que eles não pudessem ter medo, mas que eles tivessem confiança. E olha que bonito. Por que o padre está dizendo isso? Porque também na tua vida você precisa viver como esse povo que dependia de Deus. Eles só tinham o necessário para o dia. Isso é providência divina. Isso é acreditar na providência divina. Se eles tivessem mais, começavam a feder e a guardar, com exceção do sábado, porque Deus permite isso no sábado, porque no sábado eles guardavam o sábado mesmo para a glória do Senhor. Mas você sabe o que eu quero dizer para você? Talvez você conheça a vida de muitas pessoas que estão fedendo. Talvez você conheça a vida de muitas pessoas fedorentas que estão tentando prover aquilo que só Deus pode prover para a vida dela. Amém, minha gente? Eu quero dizer isso, que você guarde no seu coração: as pessoas precisam parar de querer viver uma vida só por si. Confiar em Deus, e a gente está falando nisso, significa você saber o maná, que é o pão descido do céu, no fundo é a providência de Deus. É necessária, não falta. E a cada dia terá a sua parte. Não queira, não corra o risco de ter uma vida fedendo, onde você quer guardar coisas, ou prover coisas para você, para a sua vida, para os seus filhos, que não são conquistados por outras pessoas, ou que ninguém pode dar, apenas o Senhor. Eu abençoo o seu coração para que no dia de hoje, você saia daqui no dia de hoje dizendo: eu estou entendendo o que Deus está falando. Tem alguém entendendo? Pode dizer amém. Se você está entendendo mesmo, você tem que sair dessa igreja hoje
caminhando nessa palavra. Não tem mais jeito, minha gente. Olha, ou você vive de fé, ou você é um homem de fé, ou você é uma fantasia de cristão. Desculpa eu ser bem radical, desculpa eu ser bem mesmo, sabe? Mas eu preciso dizer hoje, a confiança em Deus eu estou na luta, eu estou na provação, mas ela é momentânea. A tribulação sempre vai ser momentânea. Eu estou na tribulação, mas eu não tenho autorização para ficar murmurando. Eu não tenho autorização para ficar me queixando, chorando. Eu confio em Deus ou não confio, eu tenho que agradecer. E eu começo a agradecer. A Bíblia diz que são hinos de louvor, de súplicas e ação de graças. E por último, essas tribulações me fazem caminhar em fé, rompendo em fé mesmo, literalmente. E aí eu digo para você, a providência de Deus não vai faltar. Se você confiar, Deus não vai faltar com a providência. Amém, minha gente? Eu abençoo o seu coração. Por aqui já está bom. Eu sei que você já recebeu. Eu já recebi. E cada dia mais eu digo, Senhor, eu quero que a minha vida tenha o teu odor, o doce odor do Cristo. Eu não quero que a minha vida seja fedida como aquele povo que guardava o maná. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala assim para ele, que bom que você não está fedendo. Diga para ele, que bom que você tem o doce odor de Cristo. Diga assim, continue com o perfume do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai,